Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre como representamos algoritmos. Hoje eu quero que você pense em algoritmo como uma receita de cozinha, uma sequência de passos bem definidos para chegar a um resultado. A grande questão é como escrever esses passos de um jeito que qualquer pessoa ou qualquer computador consiga entender sem dúvida nenhuma. A representação é fundamental justamente por isso. Quando descrevemos um algoritmo com clareza, conseguimos discutir, analisar, corrigir e, principalmente, transformar essa ideia em um programa de computador. Se a descrição é confusa, o raciocínio também fica confuso. Então, representar bem é parte do próprio ato de pensar de forma organizada sobre o problema. Uma boa representação precisa de alguns cuidados. Primeiro, clareza. Quem lê não pode ficar em dúvida sobre o que fazer em cada etapa. Depois, precisão. Nada de frases que permitam duas interpretações diferentes. Também precisamos de estrutura, com início, meio e fim bem definidos, e blocos de instruções que façam sentido. Outro ponto é a finitude. O algoritmo tem que terminar depois de um número finito de passos. E por fim, uma boa dose de abstração. A gente omite detalhes irrelevantes e destaca apenas o que é realmente essencial para resolver o problema. Existem várias formas de escrever um algoritmo. Em linguagem natural, usamos o bom e velho português, em frases comuns, o que é ótimo para começar, mas abre espaço para ambiguidades. O pseudocódigo é um meio termo, parece uma linguagem de programação. Usa palavras como se, então, enquanto, mas não prende você a uma sintaxe rígida. Já os fluxogramas transformam o raciocínio em desenho, símbolos padronizados, setas, decisões, tudo visual. E por fim, temos as linguagens de programação, como C ou C++, que são a forma formal e executável da nossa ideia. Repare como o pseudocódigo funciona como uma ponte entre a ideia e o código. Usamos comandos de entrada para ler dados, comandos de processamento para fazer cálculos e atribuições, estruturas de controle para decisões e repetições e comandos de saída para mostrar resultados. Assim, você foca na lógica, sem se preocupar ainda com todos os detalhes técnicos da linguagem. Os fluxogramas entram como um aliado visual. Ovais marcam início e fim, retângulos mostram processamentos, paralelogramos indicam entrada e saída, losangos representam decisões e as setas mostram o fluxo. Quando você olha para um fluxograma bem feito, enxerga na hora onde o algoritmo começa, onde ele toma decisões, onde repete algo e onde termina. Isso ajuda muito quando você precisa explicar sua ideia para alguém que não está tão acostumado a código. Vamos aplicar isso em um exemplo simples. Somar dois números inteiros e mostrar o resultado. Em linguagem natural, poderíamos dizer: receber dois números inteiros, somar esses números e apresentar o resultado. Em pseudocódigo, isso vira algo como iniciar, ler A, ler B, calcular soma, A mais B, escrever soma e finalizar. Em fluxograma, você veria o símbolo de início, dois blocos de entrada para A e B, um bloco de processamento para a soma, um bloco de saída para exibir o resultado e o símbolo de fim. Perceba, o algoritmo é o mesmo, muda apenas a forma de representá-lo. Agora, pense nas estruturas de controle. Em uma decisão, por exemplo, queremos descobrir se um número é positivo, negativo ou zero. O fluxo pergunta o valor de n conforme a resposta segue por caminhos diferentes. Já em uma repetição, como exibir os números de 1 a 5, usamos uma variável de controle e uma condição que diz, enquanto continuar, repita. Quando a condição deixar de ser verdadeira, o laço termina. Essas estruturas aparecem tanto no pseudocódigo quanto no fluxograma, cada um do seu jeito. Tudo isso traz vários benefícios. Representar algoritmos treina o raciocínio lógico, ajuda a decompor problemas complexos em partes menores, melhora a comunicação entre quem analisa, quem programa e quem testa, e facilita muito a transição para o código. Antes mesmo de rodar o programa no computador, você consegue testar a lógica no papel, simulando passo a passo o famoso teste de mesa
e encontrando erros com antecedência. Para fechar, pense na jornada completa. Primeiro, entendemos o problema em linguagem natural. Depois, projetamos a solução usando pseudocódigo e, se fizer sentido, fluxogramas. Em seguida, validamos a lógica, simulando a execução. Só então traduzimos tudo isso para uma linguagem de programação como C, de forma estruturada e muito mais segura. Dominar essas formas de representação é construir a base do seu pensamento computacional, abrindo caminho para estudar estruturas de dados e algoritmos mais avançados. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe para ajudar o canal. Nos vemos na próxima aula.